Graça e paz, meus amados irmãos. Mais um culto de celebração nessa noite na nossa igreja, a primeira igreja batista em Cabrobó. E nós queremos começar esse culto de gratidão ao nosso Deus, esse dia que nós lembramos, da ressurreição, da vitória de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, se você está em casa, é por esse favor, é por esse amor derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. E é nessa certeza que nesse culto nós queremos aqui expressar. Nós queremos iniciar lendo o Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 25, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Creste nisso? Disse-lhe ela, disse Maria: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E nessa passagem nós vemos aqui Cristo se revelando, de que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, que todo aquele que crê nele não morrerá, mas viverá. E nós somos chamados para isso. Hoje nós temos a oportunidade de ter vida e vida em abundante, e é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. Se nós estamos aqui, é por causa desse sacrifício. Nós temos a oportunidade de louvar, de para sempre exaltar a esse Deus Todo-Poderoso, a Cristo que vive e reina para sempre. Então nós queremos começar esse culto adorando com você essa canção: para sempre, Ele será exaltado nas nossas vidas, no nosso cântico, porque Ele vive e reina para sempre. Vamos adorar. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Exaltado
nós celebramos a vitória na cruz do Calvário, porque hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, porque hoje podemos ser chamados de filhos, porque hoje há perdão, a cura para a nossa vida, a cura para a sua família. Oh, tem tudo isso para você, para cada um de nós. Oh, há um banquete preparado pelo Rei da Glória. Oh, e como diz o salmista, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Tu que és o Rei da Glória. E nessa noite, Senhor, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ah, porque Ele morreu, mas desceu e tomou as chaves da morte e ressuscitou e nos dá vitória hoje e dá vitória a cada um de nós. Senhor, te celebramos nessa noite, te glorificamos nessa noite por esse amor incondicional, por esse favor e por essa graça sobre nós. Nós não merecemos, mas hoje nós te bendizemos, nós cantamos aleluia, nós cantamos aleluia, que diz louvor a quem é devido, louvor a quem é devido, só o teu nome nós bendizemos, Senhor. E assim que nós cantamos, e assim que nós bendizemos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, oh, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Amém? Nesse momento nós tivemos uma oportunidade com a nossa irmã Flávia e com a nossa irmã Elari, que também vão estar expressando. Constrangido estou por todo seu amor, atraído estou por todo seu poder, Senhor. Seu olhar me fez te querer bem mais, atraído estou por todo seu poder, Senhor. Enquanto mais eu me aproximo,
Graças a Paz, amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Cabrobó, irmãos da Igreja Batista em Fazenda Bananeiras, irmãos e amigos de nossa congregação na cidade de Orocó, e graças a Deus a participação de irmãos de outras denominações e amigos de nossa cidade, a nossa amada Cabrobó, e de cidades circunvizinhas e até de outro estado que nos tem registrado a participação nesse momento de reflexão. Meus irmãos, antes de todas as coisas, nós gostaríamos de reiterar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, de que esse mal que nos acomete, ele começa a diminuir a sua intensidade. Embora seja muito difícil perceber isso em meio a tantas mortes, a tantas pessoas internadas, em tantas famílias enlutadas, mas é como uma guerra. Nós podemos perceber de que as nossas trincheiras começam a surtir efeito e a repercutir de uma forma positiva os resultados dessa batalha, desse grande confronto. Creio em Deus de que dentro em breve nós estaremos retomando os nossos trabalhos e o nosso convívio, e quem sabe quanto antes, eu já falei isso, em torno de 8, 10 dias, nós estaremos novamente juntos para louvarmos e engrandecermos o nome de Jesus Cristo e termos um culto de gratidão. Meus irmãos, imaginem que culto maravilhoso, quando nós pudermos nos encontrar como Igreja de Jesus Cristo e cantarmos louvores, salmodiando e fazendo a palavra viva e relevante de Jesus Cristo ser proclamada em gratidão a tudo o que passou e toda a vitória que nos foi propiciada pela graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uma das datas, ou certamente a data mais importante da cristandade, a data mais importante da fé cristã. Eu gosto muito de recordar com alguns irmãos, principalmente quando nós temos oportunidade de falar com um grupo de pastores e pessoas ligadas à direção de igreja, professores. Nós gostamos de trazer à tona a importância de 3 datas importantes, de 3 momentos bíblicos que contam a história, que modificam e que marcam a história sagrada, a história bíblica. O primeiro deles é o dia da queda. Deve ter sido algo terrível imaginar de que o homem, após a sua curiosidade, a curiosidade de sua companheira, de sua adjuntora, cedeu aos intentos do diabo, que de forma tão eficaz, maldosa, perversa, seduziu a mulher e seduziu o homem, para que eles voluntariamente consumissem o fruto proibido e alcançassem o conhecimento do bem e do mal em tempo inoportuno, e vieram a trazer à humanidade essa decadência moral até hoje. É muito importante perceber, em meio a esse momento, de que toda a história, creiam, toda a história da humanidade, ela tem um caminho tortuoso daí em diante. A humanidade passa a ter uma marca, digamos, negativa, que vai continuar se degradando, se destruindo na composição de várias outras sociedades daí em diante. O momento da queda, meus irmãos, é um momento de pesar, um momento de dor. E eu lamento muito que muitos irmãos e muitos colegas pastores, eles não compreendam e não tragam para a igreja a importância de se compreender exatamente a extensão disso, a importância disso para tudo que nós vivemos hoje, para todo esse estado de imoralidade, de perversão, de maldade, de violência. Nós temos que falar mais sobre esse momento, o momento da queda e suas repercussões morais, espirituais, físicas, sociais, econômicas, tudo. O segundo momento que eu gosto de destacar muito, meus irmãos, é o momento da libertação do povo de Deus do Egito. O momento em que o povo consegue
a sua liberdade após 430 anos aproximadamente de escravidão naquele local, naquele país, naquela dominação. E eu tenho certeza de que, posso estar enganado, mas eu entendo de que esse seja um dos momentos mais importantes da fé cristã, quando nós encontramos ali o restaurar daquela sociedade que sofria, que estava desesperada em meio a um martírio, a um jugo, ao sofrimento imposto pelo povo e pelo governo egípcio. Passam-se os anos e eu encontro o terceiro momento mais importante na história do texto sagrado. É o momento em que Jesus Cristo abre mão da sua deidade, abrindo mão da sua deidade, torna-se homem, faz-se compartilhar entre nós como homem de dor, de pesar, de dificuldades, de limitações, de fome, eu gosto de dizer, de enxergar Jesus como alguém que levava uma topada na rua e machucava o dedo, alguém que tinha fome e cansava. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso e será que tem, digamos, argumento teológico, bíblico? Temos sim, meus irmãos. Nós vamos encontrar isso quando Jesus, em vários momentos, descansa, se alimenta. Uma das passagens disso é da mulher samaritana. Jesus simplesmente está ali e o texto diz de que ele estava cansado, sentou e foi descansar. E teve sede e bebeu água, pedindo àquela mulher samaritana. E diversas vezes nós vemos Jesus simplesmente agindo naturalmente como um homem. Meus irmãos, esse momento da ressurreição é o momento em que toda a história humana, ela é colocada, digamos assim, na parede. Agora vamos ver a quem de fato é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Curiosamente, até essa expressão Deus dos deuses, ela diminui a autoridade de Deus, porque só há um Deus, só há um único Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos, independente de nosso credo, independente de crermos ou não na sua existência, independente do nosso ateísmo, independente de qualquer coisa, Deus é Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E ele se fazendo homem, meus irmãos, nós o percebemos simplesmente abrindo mão da sua natureza divina, daquele que em tantas outras culturas nós tínhamos e temos até hoje a figura dos deuses que recebem os holocaustos, as ofertas. O povo de Israel conhecia bem isso, conhecia o levar, o conduzir os seus sacrifícios, as suas ofertas até a presença dos altares, até a presença do sumo sacerdote, até o templo de Jerusalém, e faziam sacrifícios de animais, e esse sangue era derramado para que houvesse ali a remissão de pecados, o sacrifício pelos pecados, a propiciação. É maravilhoso o texto sagrado, porque nós encontramos detalhes da própria natureza cultural, religiosa de toda a época, onde nós vemos o tempo todo várias culturas, como nós dissemos até hoje, que tem esse sacrifício de animais, inclusive sacrifícios humanos. Mas a palavra de Deus nos revela um Deus que desde Abraão busca o sacrifício que Ele próprio oferece, que Ele próprio nos contempla. Ele não quer o sacrifício humano, Ele não quer que nós estejamos degolando crianças, mulheres, virgens, não. Ele simplesmente quer, assim como naquele ato de fé de Abraão, que a oferta esteja sob sua disposição, mas Ele está o tempo todo pronto a receber o verdadeiro sacrifício que a Ele agrada. E Ele simplesmente chega, e nós sabemos a história, chega para Abraão e diz: Abraão, tira o teu filho daí, tira Isaac daí, o desamarra, e faz surgir ali um cordeiro, e esse cordeiro é sacrificado.
Passam-se os anos, meus irmãos, e nós temos um Deus agora crucificado, um Deus que agora é Ele próprio a oferta, é Ele próprio o sacrifício. O ato sacrificial agora não é feito pelos adoradores, não é trazido pelos adoradores, não. Agora o próprio Deus se oferece em sacrifício a si mesmo. É importante nós sabermos, meus irmãos, a importância e a extensão desse ato sacrificial de Jesus Cristo, desse momento em que um Deus feito homem ali está abrindo mão da sua natureza divina em sacrifício, em oferta viva e relevante, para que nós pudéssemos ter os nossos débitos pagos, a nossa condenação sendo redimida através daquele ato sacrificial. Eu queria agora, meus irmãos, que nós tivéssemos nesse momento fazer uma conexão. Aqui nós encontramos lá no livro de Êxodo, capítulo 12 precisamente, quando após passadas as 9 pragas, Deus chama Moisés e diz: Moisés, diga ao povo, ao meu povo, ou que se chama pelo meu nome, de que façam um sacrifício, reserve-se em casa, Isso pode até nos trazer uma lembrança doída do que nós estamos vivendo hoje. Diga ao povo que se reserve em casa, diga ao povo que chegue à frente de suas casas, após matar um cordeiro, extrair-lhe o sangue, asperja, jogue, passe nos umbrais das portas aquele sangue sacrificial, fazendo com que todo aquele que passe em frente àquela casa possa perceber de que ali tem um homem, uma mulher de Deus, de que ali tem alguém que escolheu servir ao Senhor e à sua palavra. E assim foi feito. Temos a oportunidade ainda de ver durante a leitura do texto de Êxodo 12, de que havia da parte de Deus uma preocupação em que esses grupos a se reservarem as suas casas, a ficarem dessa quarentena, talvez uma noite de quarentena, esse isolamento, ele deveria ser por famílias, revelando de que aquele ato sacrificial, ele não iria assistir apenas ao indivíduo, não era um sacrifício trazido para o elemento eu, mas o nós. O texto nos mostra de que há uma preocupação em Deus de que as famílias que tivessem um menor número, elas tivessem o cuidado de imolar, de sacrificar um cordeiro menor, e que também trouxessem outras famílias também de menor tamanho para se agruparem, para que não ficassem isolados, mas que ficassem como pequenos grupos familiares. Uma outra curiosidade extremamente importante é observar de que a preocupação de fazer com que o sacrifício fosse percebido por todos que habitavam o Egito é algo extremamente importante. Essa confissão de fé que Deus nos determina para esse ato sacrificial. Antes, matar o cordeiro, tirar-lhe o sangue, e agora aspergir a porta das casas, aos umbrais das portas, para que todos pudessem ver de que ali havia uma família de cristãos, uma família de homens de Deus, aqueles que estavam agora recebendo essa libertação. A noite vem e o anjo da morte vai visitar, e quando ele passa em meio às casas que tinham aquela marca em sangue, o anjo da morte não tira dali o sacrifício dos seus primogênitos, mas a casa
onde habitavam os egípcios, estas sim seriam sacrificadas e teriam os seus primogênitos mortos. Meus irmãos, essa primogenitura afetada, ela já nos mostra de que esse sacrifício primogenital de cada um dos filhos do Egito, ele seria compartilhado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando milhares de anos depois, o próprio Deus, feito homem, seria ele o primogênito sacrificado na cruz do Calvário. Essa importância, ela nos leva a compreendermos a duras penas de que o sacrifício de Jesus e a proposta de Jesus é para nos alcançar como família, como sociedade, como um todo, como igreja. Passam-se os anos e esse cordeiro agora, ele já não tem a aspersão, ou seja, a marca de seu sangue nas casas, visivelmente. Agora Jesus não cobra, ou Deus não cobra de nenhum líder, de que as casas de Israel, as casas de Jerusalém, tivessem o sacrifício do cordeiro colocado sobre os seus umbrais. Agora o próprio Jesus Cristo, o cordeiro sacrificial, o cordeiro puro e santo, caminha sobre as ruas de Jerusalém, derramando sangue, marcando caminhos, com seu sangue aspergido, molhando as paredes, com seu sangue fazendo com que o caminho fosse aberto até o Monte Calvário. Graças a Deus, Deus nos deu o grato privilégio de estarmos nesse local ali em Jerusalém. E meus irmãos, é uma trajetória difícil, porque é um pouco íngreme, distante, e é inevitável imaginar-se carregando uma cruz, uma madeira pesada, sendo açoitado, recebendo uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, sendo continuado ao sacrifício das chicotadas que levou, com tanta violência por parte dos romanos. É inevitável imaginar que naquela trajetória o cordeiro estava aspergindo com seu sangue toda a humanidade, aspergindo os lares ali. O sacrifício do primogênito, da ovelha pura, que fora cobrada lá no Êxodo, que marcasse com seu sangue as casas, agora Deus trazia o seu sacrifício, a sua oferta, a sua ovelha pura, e Ele próprio permitia que cada casa na trajetória fosse marcada, aspergida com o sangue imaculado de Jesus Cristo. Em meio a tudo isso, meus irmãos, nós podemos perceber a importância que é essa data, essa nova libertação, esse novo nascimento, e entender de que a ressurreição, ela não é um ato apenas comemorativo, não, ela é um ato de fé, de confissão de fé, um ato a ser rememorado sempre, para que todo o tempo eu esteja me recordando de que pelas ruas de Jerusalém caminhou um Deus feito homem, que se ofereceu como cordeiro para aspergir, marcar as casas e marcar o caminho com o próprio sangue até a cruz do Calvário. A ressurreição, meus irmãos, é um ato de todo maravilhoso,
Mas eu não posso chegar até o ato da ressurreição sem entender de que a ressurreição ela tem todo um propósito de transformação, de uma transformação. A Bíblia nos diz de que após a consumação da pena, do cumprimento do castigo que foi otorgado a Jesus Cristo, sem que ele merecesse, mas pago em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Quando isso se encerra, quando ele cumpre, o véu do templo se rasga. E a partir de agora, todos que temos oportunidade de adentrarmos ao Santo dos Santos e encontrarmos ali o Cordeiro ressuscitado. Mas para essa trajetória e para que ela possa ser eficiente na minha vida, eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nessa ressurreição. Nós vamos ler um texto que nós já vimos várias vezes. Várias vezes as igrejas, todos, pelo menos uma vez por mês, tem o seu momento de comunhão na ceia do Senhor. E é um texto que nós podemos até dizer que a igreja já conhece de cor. Talvez um texto mais lido ou tanto quanto o Salmo 23. Vamos ler o texto? No momento da ceia, enquanto eu gosto muito de trazer esse contexto para que a gente possa entrar no momento em que o texto é escrito e qual o propósito do texto, é necessário entender isso. O texto é escrito em um momento de festa, a Páscoa que nada mais é do que a lembrança, a comemoração do que aconteceu lá no Egito, a chamada Pecha. Essa Pecha é a comemoração de passagem, de libertação, quando aqueles homens e mulheres de Deus foram mais uma vez livres e tiveram oportunidade de Pecha, de passar de um lado para o outro, de passar da escravidão, do ardil, do jugo egípcio para a liberdade e alcançar enfim a Canaã tão prometida, a terra que manaria leite e mel. Essa Pecha, ela era comemorada e é até hoje entre os judeus, e não é diferente com a gente. Mas vamos entender agora em que momento essa festa ela ela tem o seu ápice, podemos dizer, o seu momento maior na ceia do Senhor. Vamos entender. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, e o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice, tendo dado graças, e deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Jesus ele tinha um compromisso tão sério do sacrifício que ia fazer, daquilo que ele abriu mão, de que ele já trata o seu ato sacrificial como já praticado. Ele diz: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. A ceia do Senhor, na ceia do Senhor há o elemento sacrificial durante o tempo todo, nos mostrando de que houve sim um sacrifício vivo, houve sim dor. Quantas sociedades, quantas culturas, quantas religiosidades, quantas distorções teológicas, doutrinárias têm afirmado, entre outros, de que Jesus era Deus,
mas que em sendo Deus, ele não sentia dor, não sentia fome. Não é o que o texto nos traz. O sacrifício de Jesus aqui, nós vemos de que houve sim derramamento de sangue e houve dor. Gosto muito de lembrar o tempo todo, quem chega a visitar Jerusalém e está ali no Monte das Oliveiras, fica de frente para Jerusalém. E estando em frente a Jerusalém, tem a oportunidade de ver praticamente toda a cidade, todos os principais pontos da cidade de Jerusalém. E eu imagino Jesus olhando para Jerusalém e orando, e dizendo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele chora lágrimas de sangue, copiosamente ele chora, e olhando para aquela cidade, sabendo da trajetória que iria fazer até a cruz do Calvário, sabendo dos cravos que iria receber, sabendo da coroa de espinho que ia receber, sabendo de que ele iria ter a sua vida ceifada da forma mais cruel da época. Jesus assim mesmo simplesmente diz: mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Acolhido é pelos seus discípulos e dá continuidade à sua jornada. Eu queria lembrar mais uma vez do sangue de Jesus, lembrar de que já no Monte das Oliveiras, quando ele chora lágrimas de sangue, o sangue do Cordeiro já começa a ser aspergido, desde o Monte das Oliveiras. O seu sangue já estava sendo oferecido antes da primeira tapa em sua face, antes do primeiro espinho em sua carne. O seu sangue já estava derramando e marcando a sua trajetória. Meus irmãos, em meio a essa reflexão, nós imaginemos nós todos, estando ali, quem sabe, não só 12 discípulos, mas agora 13, estivesse ali também José Porto, ou você que também está nos ouvindo. Digamos que num pedacinho ali da mesa, nós pudéssemos nos localizar e quem sabe encontrar um espaço ali. E ouvindo tudo isso de Jesus, e sabendo do que acontecera com ele, e sabendo do seu sacrifício, através da própria boca dele, imagine-se ali à mesa. Imaginemos nós ali à mesa, naquele momento de comemoração do Pecha, da passagem, naquele momento em que o Cordeiro simplesmente oferecia sua carne, ele, o Cordeiro, oferecia sua carne a todos que estavam à mesa, oferecia o seu sangue a todos os que estavam à mesa. Eu queria que os irmãos agora compartilhassem essa capacidade de viajar nos pensamentos. E se eu estivesse ali? O que é que eu estaria fazendo? O que é que eu estaria decidindo sobre minha vida? O que é que eu estaria, com qual discípulo eu estaria melhor identificado? Seria eu Judas, o traidor? Ou quem sabe que em meio à minha ciência, à minha teologia, à minha sistemática, ao meu conhecimento de doutrina, eu estivesse ali apenas como Tomé, eu quero ver. Ou quem sabe eu estivesse ali cheio de vontades, de emoções, cantando, participando, é isso Jesus, muito obrigado Jesus, mas que na primeira pressão eu também ouviria o galo cantando e me lembrando simplesmente de Jesus, quando da minha boca eu simplesmente diria aos meus acusadores: eu não o conheço. Ou quem sabe eu estivesse ali como os discípulos de Emaús, que estavam ali e que foram viajar, fugiram para a cidade de Emaús, até que Jesus fora lá buscá-los. Quem sabe não estivesse nos meus planos, deixa isso tudo terminar,
que eu já tenho uma casinha para ir, eu tenho um local de refúgio. Digamos, quando a coisa apertar aqui, eu tenho um plano B em Emaús. Ou quem sabe eu estivesse ali à mesa e tivesse só a natureza de João, de amar Jesus, mas que pela minha inexperiência eu não podia fazer nada, simplesmente cruzar os braços. Já imaginaram que nós temos essa oportunidade vivida até hoje, de que nós podíamos não estar lá, mas que podemos estar sim à mesa do Senhor? E que tipo de discípulo e que qualidade eu vou ter? Ou será que pior do que todos estes, eu junto um pouco de cada um e me torno alguém pior do que todos? O momento da reflexão, que é provocado pelo sacrifício de Jesus, nos dado um grande e talvez o mais importante de todos os confrontos pessoais que eu devo ter. O quanto dessa fé eu acredito, o quanto desse sacrifício me é suficiente, o quanto do vinho eu bebo na certeza de que estou ingerindo o sangue do Cordeiro, o quanto do pão eu me alimento e que representa que eu estou recebendo simbolicamente o sacrifício vivo de Jesus Cristo. Ou quem sabe, meus irmãos, ainda estando à mesa, eu simplesmente fosse aquele discípulo que estava ali sem saber nada, sem entender nada, eu estivesse ali apenas perdido, nem descrente, nem crente, nem para negá-lo, nem para asseverá-lo, nem para afirmá-lo, mas simplesmente no meio do grupo, sem saber. Se alguém pegasse em mim e perguntasse: o que é que você está fazendo aqui? Não sei. Ou eu vim comer o pão, ou eu gostei do papo desse cara, ou eu sou curioso. Meus irmãos, tudo isso é antes da ressurreição. Tudo isso tem que ocorrer, todas essas escolhas, elas têm que serem determinadas antes da ressurreição. Vamos ler o texto mais uma vez? Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, tomai e comei. Tomes vós a iniciativa. Tomai e comei. Haja, venha e tome a iniciativa. Eu estou lhe oferecendo. Já era uma oferta cheia de confrontos pessoais. Faça aquilo que eu estou lhe dizendo aqui, se você quiser. Tomai e comei. Eu estou me oferecendo, eu estou fazendo a minha parte. Versículo seguinte: a seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei todos. Diz o versículo 28: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse é o sangue da nova aliança, que nós devemos estar à mesa para receber, que nós devemos saber exatamente o que nós estamos querendo ali, qual é o nosso propósito por estar à mesa, em que eu quero chegar quando eu recebo o pão e o vinho, o que é que eu estou querendo para a minha vida, que confissão de fé, saber hoje exatamente, e todos os dias em que eu estiver à mesa durante a ceia: Senhor, eu sei exatamente o porquê eu estou aqui. Quantos de nós, irmãos, assim como os discípulos estavam ali,
agem em meio a esse momento na ceia, esse momento na presença, na comunhão com o próprio Jesus Cristo, e não sabem ainda, não escolheram o que é que estão fazendo, não sabem exatamente por que estão ali. Sabe por quê? Porque a sua fé ainda não está firmada no Cordeiro. A sua fé ainda não está firmada naquele logos divino, naquela palavra sacro-santa. Ainda existe dúvida, ainda existem critérios que devem ser assistidos por Deus para provar-se Deus. Ainda temos em nosso meio, e ainda somos, homens e mulheres que pedem a Jesus: resta-me, Senhor, tocar-lhes as feridas, para perceber se de fato és o Salvador, se de fato és aquele que tu estava anunciando à mesa. Creio, a ressurreição, ela existiu. A ressurreição, ela tem a sua eficácia até hoje, independente de nós crermos ou não. Cristo ressuscitou, independente de nossa teologia aceitar ou não, independente da nossa religiosidade, dos nossos conceitos, do nosso fundamentalismo, das nossas exigências. Creiam, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Independente da minha escolha em estar à mesa ou não, em comer ou não, em saber ou não por que estou ali, Ele ressuscitou. O mais importante são as nossas escolhas em relação a antes dessa ressurreição, antes de crer e receber essa ressurreição. Aqueles discípulos estavam ali pela experiência que tinham de conviver com Jesus, de serem aqueles escolhidos a dedo pelo próprio Jesus para serem os mais próximos a Ele. Entre estes estava Tomé, que Jesus sabia da sua dificuldade de crer, da sua exigência em querer tocar-lhe a carne. Ali estava Judas, a quem ele sabia que iria traí-lo, tanto é de que ele faz menção a isso. Está aqui entre nós, aquele que há de nos trair. Vai, Judas, faz aquilo que tu tens que fazer. Eu não tenho como impedir, é a tua vontade. Estava ali Pedro, que iria negá-lo, mas Jesus Cristo, Ele simplesmente oferece o pão e o vinho como fato já consumado. No que dependesse dele, nada iria mudar, porque ele haveria de ser sacrificado, porque ele se ofereceu a isso, porque ele veio para esse propósito e porque ele haveria de ressuscitar. Meus irmãos, o quanto disso nós cremos, o quanto disso é eficiente na nossa vida, o quanto disso tudo é real na nossa vida. Diz ainda o texto, meus irmãos: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quantos de nós, de fato, já assumimos essa aliança com Deus? Quantos de nós já acolhemos esse compromisso, esse elo? Quantos de nós, de fato, já abrimos mão de nossas vontades para buscar esse relacionamento com Ele? Ao final, ele simplesmente diz: o sangue da nova aliança, derramado por favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus sabia exatamente o que iria fazer. Ele não veio na iminência de fazer ou não. Ele estava à mesa e, creio, ele sabia exatamente o porquê ele estava ali. É hora, meus irmãos, de nós também tomarmos nossas decisões.
É hora de, num culto de ressurreição, em um momento tão difícil da nossa cristandade, da nossa comunhão, da nossa fé, nós sabemos exatamente o que estamos fazendo à mesa, o quanto nós cremos na ressurreição. Creio em nada, a ressurreição vai mudar se nós cremos ou não. Ele ressuscitou. Quem precisa de crer nisso somos nós. Quem precisa de ter a transformação somos nós. Que Deus nos abençoe. Que nós vamos dormir hoje com uma certeza: todos temos a oportunidade de estarmos à mesa durante a ceia que foi celebrada em Jerusalém. Todos temos a oportunidade de estarmos à mesa durante todo o momento em que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, simplesmente diz: tomai, comei, tomai e bebei. Este continua sendo o meu corpo e o meu sangue que é oferecido por vós. O sacrifício continua sendo feito. Creiam, eficiente. A ressurreição continua sendo eficiente. Quanto a nós, resta-nos a escolha. O que fazermos nesses dias, nesse momento de comunhão com as nossas famílias? Decidirmos simplesmente ou não servirmos a Deus, não que Ele precise de nossa servia, não que Ele precise da minha oferta, não que Ele precise sequer da minha vida, mas porque nada eu posso fazer da minha vida se não oferecê-la no altar do Senhor e dizer: Pai, eis-me aqui, e como oferta viva eu quero me entregar, como um sacrifício da minha própria vontade. Que nessa noite, meus irmãos, não encerremos a nossa consciência antes do sono sem a reflexão, sem essa reflexão. A ressurreição não precisa de mim, ela existiu. Deus não precisa de que eu creia nele, ele existe. Deus não precisa do meu amor, ele me ama. Que resposta eu posso dar a isso? Simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. E para encerrar, como esse último momento, lembra dos teus irmãos, lembra daqueles que estão agora ao redor da sua casa. Se tiver oportunidade, dá um abraço nela. Se tiver algo que lhe incomodou, algo de mal que você fez, pede perdão, perdoa. Se nessa noite de ressurreição, de fato, houve o sacrifício, de fato você crê na ressurreição, escuta essa palavra: reconcilia-te com aquele a quem ofendestes ou a quem lhe ofendeu. Simplesmente assim, para que o sacrifício nosso chegue até o altar, para que toda aquela substância chamada pão e vinho tenham sentido em minha vida, possam não apenas adentrar a minha boca como um alimento, como algo qualquer, mas que ela figure e tenha a semelhança da minha confissão de fé, de que eu estou recebendo a natureza divina de um Deus que se fez homem por amor a nós. Que a ressurreição de Cristo represente para a nossa vida tudo o que é necessário para que nós alcancemos corações sábios, corações temerosos e cheios de compaixão e de misericórdia.
e com a capacidade de se oferecer em sacrifício por outros. Que nessa noite de Páscoa, de Pétia, de passagem, nós saiamos daqui, que nós tenhamos a consciência de que tudo o que Jesus fez não há de se perder com o vento, porque eu e você vamos buscar verdadeiramente a remissão de pecados através da busca dele e da aceitação de sua palavra. Que Deus nos abençoe, que nessa Páscoa, em que cada um está em sua casa, recolhido como lá no Egito, as nossas casas estejam marcadas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que Ele seja a marca viva e relevante em nossas vidas de quem nós somos à mesa da ceia do Senhor. E que os que passem em meio à nossa vida, em meio às nossas casas, aqueles que nos veem, enxerguem as marcas de Cristo. E que Ele nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo, divino e maravilhoso nome. Pai, nós queremos Te pedir perdão em nome de Jesus, Senhor, por tantas vezes que nós temos sido incrédulos, covardes, mentirosos, em que tantas vezes nós estamos na Tua presença sem saber por quê, para que nós tenhamos a consciência de nosso trabalho e de nossa ação diante de Ti. Pai, perdoa nossos pecados, porque somos falhos, Senhor. Tu sabes o quantas vezes, ó Deus, a palavra nos incomoda, mas não o suficiente para mudarmos os nossos procedimentos, os nossos anseios perversos, as nossas mentiras hipócritas. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque temos ofendido e nos dito simplesmente inocentes, feito feridas em pessoas que têm levado-as, ó Deus, ao afastamento da Tua palavra. Tem pessoas, ó Deus, que nós ofendemos no seio da nossa família, que tem sido ferida e não tem de fato encontrado contigo, porque a ferida dói e faz lembrar de que um servo Teu a ofendeu. Pai, perdoa os nossos pecados, porque tantas vezes nós temos dito sim, porque outros estão dizendo, mas que no nosso íntimo simplesmente sabemos que nada queremos de compromisso contigo. Pai, perdoa os nossos pecados, porque temos conduzido a Tua igreja e por muitas vezes sem zelo, sem compromisso. Que nós saibamos, Senhor, que estamos tendo o grato privilégio de estarmos vivendo e trabalhando na Tua seara. Pai, perdoa enfim os nossos pecados, porque apesar de tudo o que nós estamos vivendo, Senhor, apesar de toda a morte que nos tem circundado, nós temos que ter a certeza de que há um Deus no barco a nos dizer a qualquer hora: acalme-se o vento, acalme-se o mar. Nós vivemos, Senhor, na certeza de que há um Deus, Senhor, que o tempo todo está pronto a dizer aos mortos: desperta, porque tu apenas dormes. A visitar enfermos e dizer: acorda, levanta. Em meio a toda essa crise, Senhor, nós temos sido fracos. Nos faz forte, para que mais e mais tenhamos a certeza do Senhor e no Senhor, de que somos a Tua nação santa, o Teu povo eleito, para sermos salvos, transformados, para que alcancemos um dia o retorno à casa do Pai. Perdoa, enfim, os nossos pecados, Senhor, porque ao sentarmos à mesa, sem nos preocuparmos, Senhor, com o Teu sacrifício,
simplesmente exprimimos as nossas mazelas, as nossas vontades, desmerecendo o pão e o vinho. É o que nós te suplicando também nessa noite de todo especial, para que o anjo do Senhor, não o anjo da morte, mas o anjo do Senhor, tome conta das cidades do Brasil, tome conta das nações e faça saber aos homens, crentes ou não, de que há um Deus em Israel e que tem autoridade sobre todo e qualquer problema. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.